Meu Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício, crime, redimido aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar, revelar a escuridão, minha alma anseia. Meus dias estão em tuas mãos, milagres e sonhos que irão um dia se cumprir. Tudo sabes, em teu tempo, tudo lindo fazes, vivo cada dia um milagre. Eu vou viver tudo o que tu tens pra mim, Senhor. Não abro mão, não abro mão. Eu sou sempre dependente do teu favor, Senhor. Não abro mão de ti. Sou tão dependente de ti. Cante. Sou tão dependente. Toda a igreja, todos louvando. Tudo que tens para mim, Eu sei que é bom. eu sei. Oh, glória! Envolvimento com Deus através do louvor. Meus dias estão Em suas mãos. milagres e sonhos que irão um dia Se cumprir. se cumprir. Que Deus maravilhoso é o nosso, hein? Em teu tempo. Em teu tempo, Oh, glória! tudo lindo fazes, Deus, que tudo pode, tudo sabes. Em teu tempo. Cante. Em teu tempo, tudo lindo fazes, vivo Glória a Deus. cada dia Glória a Deus. um milagre. Levante a mão. E a voz também. Cante. Eu vou viver tudo o que tu tens pra mim, Senhor. Não abro mão. Não abro mão, não abro mão. Eu sou sempre dependente Do teu favor. do teu favor, Aleluia. Senhor. Não abro mão. Não abro mão, não abro Diga. mão. Oh. Eu vou viver tudo o que tu tens pra mim. É a nossa oração cantada. Não abro mão, não abro mão. Eu sou
seja o nome do Senhor. Em sua presença, Senhor, nos colocamos agora. E a nossa alma, Senhor, vai se envolvendo agora com Teu Espírito Santo. E a nossa alma vai se aproximando e aproximando e aproximando de Ti. Oh, meu Deus, ouça o louvor do Teu servo. Ouça, meu Deus, o louvor da Tua serva que rasga o coração diante de Ti. Nesta oportunidade ímpar, Pai, é a grande preparação para a Semana Santa. É a grande preparação para essa semana tão importante na vida e na fé cristã. Nos derramamos diante de Ti, Senhor. Nos derramamos diante da Tua presença. E vamos, meu Deus, exercitando agora a nossa oração, a nossa comunhão contigo. E mais. E falando, e orando, e clamando, e se derramando diante do Eterno, e se derramando diante do Deus Pai Criador, do Senhor da nossa vida, aquele que tem carinho pela nossa alma, aquele que nos resgatou de volta para Deus, aquele que se entregou na cruz do Calvário, aquele que não mediu consequência, aquele que disse: eu irei sim, e eu farei conforme o Senhor quer. E o texto sagrado central de toda a Bíblia é o da entrega, é a entrega de Jesus na cruz do Calvário, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho único para padecer morte de cruz. Mais uma vez, vamos juntos. Sou tão dependente, para que todos cantem, mesmo aquele que vem visitando. É simples assim. Tudo que tens, eu sei que é bom. eu sei. Olha que bonito essa declaração, hein? Meus dias estão em Suas mãos. Meus dias estão em Tuas mãos. Oh, glória! Milagres e sonhos que irão um dia se cumprir. um dia se cumprir. Sim, é para toda a igreja louvar em seu tempo. Em Teu tempo, Tudo lindo fazes. tudo lindo fazes, Deus, que tudo pode, Tudo sabes. tudo sabe. Oh, glória! Já vai ficando mais bonito, hein? Em Teu tempo. Em Teu tempo, Tudo lindo fazes. tudo lindo Aleluia! fazes, vivo Mais devoção, cada cristão. dia. Mais volume, mais entrega, mais devoção. Cante. Eu vou viver tudo o que Tu tens pra mim, Senhor. Não abro mão. Não abro mão, não abro mão. Eu sou sempre dependente Do Teu favor. do Teu favor, Senhor. Não abro mão. Não abro mão, não abro. Para completar, Eu vou viver tudo o que Tu tens pra mim, isso é bonito, hein? Senhor. Não abro mão. Não abro mão, não abro mão. Eu sou sempre Dependente dependente do Teu favor. do Teu favor. Oh, que culto lindo Deus vai nos dando. Não abro mão de Ti. Senhor, aqui
estamos, Senhor, na Tua presença, na Tua igreja, na Tua casa. E como acabamos de louvar, somos muito dependentes de Ti. Precisamos muito da Tua graça, da Tua presença, da Tua bondade. Hoje, ó Deus, é uma santa convocação a todos aqueles que Lhe amam, Senhor. E aqui estamos para nos derramarmos diante de Ti. Aqui estamos, ó Deus, para avançar, sair da zona de conforto. Sair, meu Deus, quem sabe até de uma vida de oração mediana e alcançar voos mais altos, e alcançar uma comunhão ainda mais profunda, e alcançar uma presença ainda mais profunda com o nosso Senhor, com o nosso Deus eterno, com o nosso Salvador. Meu Deus, eu Te peço que cada irmão aqui, Senhor, possa ter experiências profundas contigo, experiências tremendas, Pai, e essas experiências fortalecerão, ó Deus, a caminhada desse cristão, desta cristã, a ponto, ó Deus, dele ter provas reais de que o Senhor está, meu Pai, ao seu lado. Às vezes, meu Deus, durante a caminhada, quantas coisas nos acontecem, quantas situações surgem, meu Deus, tentando fazer a nossa caminhada haver tropeços, quedas. Quem sabe, ó Deus, queda da espiritualidade, queda da comunhão, mas o Senhor nos quer de pé. O Senhor nos põe de pé, e eu Te agradeço por isso, Pai. Obrigado por este povo que o Senhor traz à sua casa, povo em que o Senhor estende a mão e mantém de pé, em nome de Jesus. Você diga: Senhor, eu Te agradeço, e hoje eu entrego o meu louvor, a minha vida, em nome de Jesus. Amém. E aplauda quem merece, bem forte ao Salvador, Jesus de Nazaré, que passou pela cruz por amor. Amém. Boa noite, irmãos. Vira ao vizinho, diga boa noite para ele, abençoe-o de perto, abençoe-o de longe. Louvado seja Deus por estarmos aqui outra vez. Obrigado à banda até aqui. Sente-se no nome de Cristo. Bem-vindo todos à casa de Deus. Faço votos que você tenha tido um dia bom. Faço votos que a sua semana também seja muito brilhante. Hoje nós vamos dar um passo muito importante, que é o passo da preparação para a Semana Santa. Até os menos religiosos concordam de que a semana de fato é santa, pois a semana é de entrega, não é? O Cristo se entregou no Calvário, morte de cruz, a caminhada não foi nada fácil, e ao longo dessa semana nós vamos estudar e tratar a respeito da caminhada de Cristo até o Calvário. Tem várias lições a respeito, mas hoje, como é pela tradição chamado Domingo de Ramos, nós vamos tratar um pouquinho a respeito desse assunto. Amém? Abra a tua Bíblia, por favor. Vamos já direto para a palavra, para aproveitar assim o nosso tempo todo de forma preciosa, não é? O primeiro texto que abriremos está em Lucas. Abra a tua Bíblia lá. Mateus, Marcos, Lucas, Novo Testamento, terceiro livro do Novo Testamento, e o capítulo é o 23, e o versículo será o de número 26. Muitas coisas aconteceram com Cristo até o Calvário, até a cruz.
Monte das Caveiras, o Gólgota, todos esses nomes aí são conhecidos na fé cristã. E a Bíblia diz que Cristo foi traído, como nós sabemos, é um dos assuntos que vamos estudar ao longo da semana, e foi traído por dinheiro. Que coisa feia! Tem gente ainda nos dias de hoje traindo Jesus por coisa à toa, pessoal, por um assunto passageiro. O assunto ou o dinheiro que você ganhou o ano passado nem sempre ainda está aí no teu bolso esse mês ou o dia de hoje. Então, às vezes, alguém está traindo Jesus por coisas passageiras, por um momento, por um dinheiro que nem deveria pegar, por um dinheiro talvez fruto de uma coisa errada, de uma falcatrua, e isso tudo faz você perder a presença de Cristo. E quem cometeu essa atrocidade foi um homem chamado Judas, mas o assunto de hoje não é o da traição, mas será ao longo da semana. O Senhor Jesus foi levado perante as autoridades da época e entenderam que ele estava cometendo um crime de sedição, como se ele estivesse alcançando uma autoridade a ponto de comprometer a autoridade romana da época, como se ele desejasse assumir o trono do César, do imperador romano. E isso despertou muito desconforto na época, tanto do povo judeu, que esperava que as coisas fossem diferentes quando o Messias viesse, e Cristo entrou e chegou numa simplicidade das maiores. Antes dele ser crucificado, ele ensinou uma grande lição para nós, que foi a cerimônia do lava-pés, lavou os pés dos seus discípulos, demonstrando antes da cruz a lição da humildade, a lição da simplicidade, demonstrando que da maneira que ele fez, nós também devemos fazer, não necessariamente sair lavando o pé uns dos outros, apesar de que o ato seria muito belo, mas o ato de sermos servos e abençoarmos uns aos outros. Mas no texto de hoje, nós já estamos na altura em que Jesus sofreu já um bocado, já se apresentou diante das autoridades romanas, e os homens da época, as autoridades judaicas da época, preferiram prender Jesus e soltar Barrabás. Tem muito assunto bonito, mas hoje eu quero me concentrar na ocasião que é o Domingo de Ramos. E então Cristo, depois de toda essa saga e sofrimento, estava no caminho da Via Crucis, a caminhada dele até a execução na cruz. E a Bíblia diz que Cristo seguiu essa caminhada como um cordeiro ou uma ovelha muda. Em nenhum momento ele lastimou, reclamou ou murmurou, porque ele seguia em uma obediência ao Pai. Tem tanta lição para nós. Mas de acordo com a Bíblia, ou melhor, de acordo com o relato histórico, pesquisadores dizem de que a cruz não era um instrumento nada leve. Essa travessão, os braços, segundo historiadores, pesava em torno de 40 quilos. Esta outra parte, que seria a principal, pesava em torno de 100 quilos. Nada leve. E na execução de Cristo, Cristo levava a sua própria cruz no caminho do Calvário. Uma outra curiosidade interessante é que as autoridades romanas tinham o ato da crucificação como um ato vexatório, um ato de vergonha. Além do levar a cruz, além do ficar exposto na cruz por bom tempo, como um vexame de outros olharem e falarem: veja só o que fizeram contra Roma, pois olha aí o fim de como será quem se levantar contra Roma.
E segundo a história, ao lado daquele, em aspas, infrator, haviam 4 soldados, como quem diz, cuidando para que ele não fugisse da pena, e um 5º soldado ia adiante, como que com um mural, um cartaz, e nesse cartaz também dizendo o porquê daquele homem estar levando a cruz, o porquê daquele homem estar sendo crucificado. Eu tive a alegria, não posso esconder isso, no final do ano passado, visitar Israel, e nós fizemos a caminhada que Cristo fez até o Calvário. Inclusive, foi consagrado um suco da uva que será entregue na sexta-feira da paixão, o sangue do Cordeiro. Mas onde entra a nossa lição? A caminhada de alguém com a cruz, ou o prender alguém na cruz, como a Bíblia diz, maldito o homem que for pendurado no madeiro. Era um ato vexatório, era um ato de vergonha. Em cima disso você poderá ler o assunto agora direto. Lucas 23, versículo 26. Olhe bem. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, o Cirineu, que vinha do campo, e lhe puseram a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Então esse texto trata a respeito de como foi esse processo. Ainda antes disso, sabemos que houve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e em um primeiro momento as pessoas colocaram os ramos adiante do caminho, algumas pessoas despiram as suas vestes, colocaram pelo caminho como se fosse um corredor real, e gritavam: Hosana, Hosana, Hosana ao que vem, em um primeiro momento entregando os devidos valores e tributos a Cristo. Conta-se uma história, antes de avançar, de que o jumentinho emprestado para que Jesus entrasse em Jerusalém deve ter se sentido o jumentinho. Aquela entrada, ele deve ter entrado assim, dizendo: puxa vida, eu não sabia que eu estava podendo tanto assim. Porque todos diziam: Hosana, Hosana ao que vem, e colocavam no caminho de Jesus seus ramos e suas vestes, e o jumentinho, quem sabe, pensava: puxa vida, eu devo hoje estar arrebentando. Aqui tem uma lição muito séria para nós. A entrada triunfal aconteceu, não era para brilhar o jumentinho. A proposta não é essa e nunca será essa. Mas quem naquele momento fazia uma entrada triunfal era o Cristo, e o jumentinho levava Cristo. Algumas pessoas dramatizam que se o jumentinho voltasse no dia seguinte, entrando em Jerusalém, não teria um só para vê-lo entrar. Não é a lição de hoje ainda, mas vale a pena essa reflexão. Não se gabe das coisas em que Deus lhe deu ou te fez. Tudo aquilo que Ele tem lhe dado é para seu louvor. Tudo aquilo que você possui, já conquistou, vai conquistar, remeta todo louvor ao Senhor. Amém, gente? Assim deve ser. Mas voltando a esse texto, a esse momento, a Bíblia diz então que Jesus carregava essa pesada cruz que nós já acabamos de falar, e de acordo com a palavra, houve um certo momento, além do peso da cruz, além das chibatadas que conhecemos e que muito sabiamente foi dramatizado pelo filme que leva esse nome, Paixão de Cristo, ele então em um certo momento tropeçou ou caiu ou precisou de auxílio. E dali dentre a multidão foi encontrado um homem chamado Simão. Esse Simão, ele não tinha vaidade alguma de ser o personagem principal da história.
ele não tinha vaidade nenhuma de participar daquela cena, de participar daquele momento. A Bíblia diz que ele vinha do campo, ele estava voltando do seu trabalho. E todo mundo sabe, quem já trabalhou no campo, que trabalhar no campo não é brincadeira não, pessoal. Normalmente o trabalhador do campo pula muito cedo, e ali no entardecer, quando a luz já vai se pondo, ele já volta e volta para casa moído. O trabalho no campo é puxado. Um dia desses eu falei com um irmão nosso aqui que trabalha no campo, só que o trabalho dele não é agricultura não, o trabalho dele é vaca leiteira. E ele me contava: pastor, no início dos meus trabalhos, pastor, eu tirava leite, eu ordenhava leite, era na mão mesmo, pastor. Tirar o leite de uma vaca só, um dia na vida, outro dia na morte, é uma coisa. Mas ele tinha e tem produção de vaca leiteira para vender para vender a quem de interesse. Outro dia ele me falava: pastor, Deus está me prosperando. Agora eu comprei ordenhadeira. Tem lá o equipamento que ele conta no relógio, X tempo, de 10 em 10 vacas ele vai ordenhando. 10 vacas ok, já traz outras 10, daqui a pouco as 10 ok, já traz outras 10 e tal e tal. Mas voltando ao contexto, isso tudo é para você lembrar e saber que esse homem do campo certamente estava cansado. Esse homem do campo certamente poderia dizer: epa, não conte comigo não, a minha vida é muito agitada. Eu já hoje trabalhei demais, por hoje é só, não conte comigo não, conte com outra pessoa. Mas segundo a Bíblia, o soldado romano procurou por ele e falou: fulano, qual é o seu nome? Ah, meu nome é Simão. Da onde você é, fulano? Eu sou de Cirineu. Cirineu era o local em que ele morava. Ah, tá certo. Ô Simão, é para você carregar a cruz. A Bíblia ainda completa em outro evangelho, que é o de Mateus. Abra a tua Bíblia agora em Mateus, o capítulo é o 27, e o versículo é o 32. No evangelho de Mateus 27, conta a mesma história, com algo a mais, com uma informação a mais. Mateus 27, 32, diz assim: e quando saíam, encontraram um homem cirineu, chamado Simão. Lê comigo esse pedaço, quero que leia comigo. A quem constrangeram a levar a sua cruz. Perceba que aqui tem uma palavra a mais que não havia naquela leitura. Esse versículo está falando que o Simão cirineu, ele não foi simplesmente convidado, ele foi constrangido. E eu ainda acho que essa palavra está muito chique para a ocasião. Eu entendo que ele foi ordenado. Ah, mas estou cansado, sei lá, se porventura ele inventou alguma desculpa, mas o soldado deu-lhe foi uma ordem. Ô seu Simão, certamente o homem do campo costuma ter uma estrutura mais forte, porque trabalha no pesado. Você é o escolhido, e você pegue essa cruz. Constrangeram Simão, talvez até disseram: se você não fizer a coisa, você vai ser penalizado por isso. Como é que você vai recusar prestar um serviço para Roma? Pegue essa cruz e vá. E o Simão assim fez. Ainda há em um outro evangelho, que é o de Marcos, abra a tua Bíblia lá, um a mais sobre essa mesma história, capítulo 15, o versículo é o 21. Essa mesma história, mas uma outra informação interessante para o nosso estudo. Marcos 15, 21, diz assim:
e constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Nesse texto, reafirmou algumas coisas que nós já lemos nos outros textos, que ele ali passava. Ele não foi numa intenção, repito, já orquestrada. Hoje eu vou participar dessa situação de Cristo. Não, ele não tinha essa vaidade. E eu me encanto isso nas coisas de Deus, pessoal. Quando você não tem tamanha vaidade, quando você não aspira evidência, quando você não fica naquela de eu quero, você então está sendo preparado para receber mais de Deus. O Simão não tinha qualquer vaidade de fazer parte ou de ser um cooperador na cruz de Cristo. Ele só estava de passagem, vindo do trabalho. Esse texto acrescenta uma outra curiosidade, de que ele tinha uma família, inclusive tinha 2 meninos, que a Bíblia diz, Alexandre e Rufo. Ele tinha uma família. A Bíblia não trata tanto a respeito dele, as aparições ou as explicações a respeito deste homem, são nesses versículos que eu já lhe falei. Algumas coisas, algumas informações a gente recebe. Primeiro, ele era um mero espectador. Repete isso comigo. Ele era um mero espectador. Ele não participava de nada, não colaborava em nada. Em um primeiro momento ele não tinha culpa nem no cartório de ver aquela situação que Cristo passava. Ele não tinha culpa nenhuma nisso. Ele era um mero espectador. Uma outra interessante, ele era trabalhador do campo. Ele tinha então uma estrutura, imagino eu, até física, para aquele convite. O Senhor, diz o nosso missionário, quando ele chama para alguma missão, ele capacita. Se ele lhe chamar para alguma missão, seja lá fora trabalho, ou seja na missão sagrada, ele te dará capacidade. Amém, gente? Vários homens de Deus, quando foram chamados para a missão, e disseram, mas Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, eu não passo de uma criança, será? E teve ocasião em que Deus falou bem duro, e disse, mas quem foi que fez a língua? Quem foi que te fez? Quem foi? Eu te conheço, eu que te fiz, e o que eu te mandar falar você dirá. Tem momento, pessoal, que às vezes a gente fica acuado a um chamado de Deus. Não fique não. Se Ele lhe chama para alguma missão, obedeça. Amém, gente? Mais outras curiosidades. Ele tinha dois filhos, como já falamos, e ele morava em Cirene. A nossa lição principal de hoje qual é? Esse homem, com essas informações que a Bíblia traz, ele foi constrangido, em aspas, coagido a levar a cruz de Cristo. E eu digo a você que a cruz não é leve não, gente. Eu digo a você que não é leve não. Ser um servo obediente a Deus não é mole não, pessoal. Ser alguém que leva a palavra de Deus à risca não é mole não. Porque todo santo dia surgem ocasiões para nos fazer pecar. Todo santo dia o pecado bate a porta.
O pecado talvez fazendo com que você faça alguma coisa no escuro, nos cambalachos, ganhando um extra aqui, ganhando um extra de acolá, e talvez tudo fruto de coisa errada. Há muitas tentações que batem a porta no dia a dia, e carregar a cruz do Evangelho, a mensagem do Evangelho, exige uma postura diferente. E uma coisa eu digo: além do peso da cruz, esse peso traduza como responsabilidade. Além do peso da cruz, algumas pessoas têm vergonha da mensagem da cruz. Já lhe falei que o ato de carregar a cruz era um ato vexatório, era um ato vergonhoso. Era para que todos vissem: veja aí o que se passa com quem se opõe às diretrizes ou coisa do tipo. E sabemos que nada disso aconteceu. O reino de Cristo não era terreno, o reino de Cristo era eterno. Isso tudo nós sabemos. Ele não estava fazendo sedição ou divisão, ou querendo roubar o espaço de César. Nunca se passou isso. Mas há pessoas que têm vergonha de carregar a cruz. Tem pessoa que tem vergonha de carregar uma Bíblia. Tem pessoa que tem vergonha de ser visto entrando em uma igreja. Tem pessoa que tem vergonha de ser descoberto como frequentador ou como um evangélico, como um cristão. A Bíblia diz que aquele que tiver vergonha do Senhor, no grande dia do encontro com Deus, também será envergonhado. Se você ainda tem esse tipo de vergonha, talvez porque algumas pessoas às vezes rotulam e zombam por causa da sua profissão de fé, que Deus te ajude a ser mais ousado nisso e a suportar tal peso da cruz. Pessoa que às vezes fica de chacota dizendo: então quer dizer que você agora é crentinho, então quer dizer que agora você virou um anjinho, então quer dizer, lhe constrangendo. O ato de levar a cruz de Cristo não é uma vergonha não, pessoal, é muita honraria. O ato de você levar a mensagem da cruz no peito é um ato de muita honraria. E eu lhe provo, o próprio Cristo tratou a respeito disso. Mateus 10, versículo 38. O próprio Cristo falou a respeito disso. Enquanto alguém poderia pensar que o carregar a cruz de Cristo seria um ato de vergonha, seria um ato para Simão ser destruído e a família dele destruída pelo resto da vida, pois Cristo falou que não é bem assim não. Mateus 10, versículo 38, diz assim, é Cristo falando, hein? Olha que lição impressionante. Podemos voltar 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, lê comigo o que diz, gente? Não é digno de mim. Então, o próprio Cristo, Senhor nosso, está dizendo: olha, carregar a cruz na visão deles é vergonha, é vexame, A caminhada via cruz se passava até por dentro da cidade. Imagine que comoção ficava toda, o alvoroço que toda a cidade ficava. Mas Cristo está falando em relação às coisas sagradas.
quem não pegar a minha cruz, não tem dignidade. Carregar a cruz de Cristo não é um ato vergonhoso. Carregar a cruz de Cristo é um ato de dignidade. Entende o que falo? Sim ou não? Sobre o que tratamos? Levar a mensagem do Evangelho no coração é um ato de muita dignidade. Manter essa luz e o Evangelho no teu coração aceso, mesmo diante das tentações, mesmo diante das situações difíceis, é um ato de pulso firme. Tem que ser homem, sim senhor, tem que ser mulher de verdade, para carregar o peso da cruz. Todo santo dia, pessoal, nós somos humanos. Todo santo dia você viverá e terá oposição. Terá um momento em que você talvez não terá tamanha disposição para a sua devoção a Cristo, para o seu momento, para o seu culto. Não sejamos mentirosos. Não é todo dia que você acorda sorrindo para as paredes. Não é todo dia que você abre a janela e diz: bom dia, sol, bom dia, vida, bom dia, vizinho. Tem um dia que você não está com tamanha disposição. Mas o texto está falando a respeito do peso dessa cruz e que não precisa ser e nem deve ser apenas os engravatados, apenas aqueles que estão participando da cena. O Simão Cirineu não era pregador do Evangelho. O Simão Cirineu não era um obreiro. O Simão Cirineu, ele simplesmente passava por ali. E eis aqui uma das conclusões nossas de hoje. O Senhor lhe chamou no meio da multidão. No meio de tantas pessoas, o Senhor encontrou você, o Senhor encontrou a mim. Não fuja do convite sagrado. Não fuja de você levar a responsabilidade, a mensagem, o peso da cruz adiante. Você observa no texto que o Simão ele foi constrangido, correto? Eu vou investir o próximo minuto agora e vou também tentar lhe constranger. Se a mensagem do Evangelho chegou até você, é porque alguém fez com que essa mensagem chegasse. Antes de você ter conhecido a mensagem do Evangelho, alguém cumpriu o papel de ser um evangelista e fez com que a mensagem chegasse até você. Desde o tempo de Cristo, a mensagem está sendo pregada e anunciada. Ele escolheu 12, esses 12 levaram a mensagem adiante, o recado adiante, a mensagem adiante, suportaram a cruz, suportaram afrontas, suportaram até vexames em algumas ocasiões, suportaram chacotas. Muitos discípulos foram também Marte quer dizer morreram pela causa do Evangelho, pela causa da cruz, morreram, pagaram preço por causa disso, para que a mensagem hoje chegasse até o nosso coração. Eu lhe digo que a mensagem do Evangelho chegou até os meus pais. Teve um dia de madrugada, meus pais assistiam pela madrugada um programa que o missionário tinha na TV. Era uma época que os programas do missionário não eram de dia como hoje, era só de madrugada. Os meus pais colocavam um despertador, acordavam de madrugada e religiosamente estavam ali acompanhando os programas. E um belo dia, o missionário terminou o programa dele e ainda restou uns minutinhos últimos. E o pastor local aproveitou os minutos últimos. Eles diziam: quando esta igreja chegar aqui, nós vamos para lá.
Terminou a parte do missionário, entrou o pastor local, e o pastor local: gente, pois eu hoje venho trazer a notícia para vocês, de que esta igreja que você acabou aí de ouvir os recados, o missionário, a palavra e tal, chegou na cidade fulana de tal. No dia seguinte estava lá minha família inteira, eu, meus irmãos, tarará, tarará. Meu irmão mais velho é pastor, meu irmão caçula é ministro de louvor, eu também sou pregador, e olha só o que Deus fez e o que Deus faz. Mas alguém carregou a cruz para que a mensagem chegasse até a minha família. Entende o que estamos tratando? Sim ou não? Alguém carregou, alguém foi portador da mensagem da cruz para que ela chegasse até mim. Não quero me antecipar nos momentos aqui do culto, mas até as ofertas, as colaborações. Quando você se torna um ofertante, um dizimista, um colaborador, você então também está sendo um apoiador da causa, da mensagem da cruz. Ajude a levar essa cruz mais longe, a mensagem do Evangelho mais longe. Talvez você não tenha a mesma disposição que o nosso missionário, ou a mesma disposição e tempo em fazer e participar dos evangelismos, que claro que é devido. Nós devemos levar a cruz, não é o que a palavra está dizendo? Quando se falar em um evangelismo, vamos sim, vamos ser valentes, vamos colaborar uns com os outros e vamos ajudar sim. O peso da cruz para um é uma coisa, mas imagine outros tantos ajudando a levá-la. O peso torna menor, o peso torna dividido por 2, por 3, por 4. Imagine quanta gente nessa igreja, se cada um levar um pedacinho do peso da cruz. Quem entende isso, balança a mão de que estou entendendo. Imagina isso. Imagine se cada pessoa aqui, não apenas os engravatados que são cooperadores, mas se cada pessoa aqui entendesse a lição de que não é vergonha carregar a mensagem da cruz, não, é um ato de dignidade, é um ato de honra, ter a cruz, ter a mensagem do Evangelho no coração e fazer essa mensagem chegar a outras pessoas. Imagine dividir o peso da cruz por tantos que temos aqui. A mensagem da cruz chegaria mais longe. Entende o que falamos? Chegaria muito mais longe. Fecha a Bíblia ali adiante, eu lhe comento aqui agora a parte final. Tudo isso me leva a algumas perguntas. Pergunta número 1. Ou reflexões. O irmão Simão, temos até um pastor que tem esse nome, certamente em homenagem a esse homem aqui da Bíblia, Simão Cirineu, o nome dele é direitinho assim. Primeira reflexão nossa de hoje. O Simão era um mero espectador. Ele estava ali sem anseio algum de fazer parte daquele movimento, daquela cena ou daquele momento. Ele não tinha nenhuma intenção. Ele estava apenas de passagem, apenas de passagem. Talvez eu fale a alguém hoje que hora ou outra vem a essa igreja apenas de passagem. Quem sabe um amigo convida, quem sabe o próprio marido ou a esposa convida, mas ainda não tem assumido este papel de levar a responsabilidade da mensagem da cruz no coração. Quem sabe não ter um passo de vitória ainda, de assumir esta mensagem na alma, de receber a Cristo como Salvador pessoal, de passar pelas águas do batismo, de se converter, como a palavra diz, de se arrepender dos maus caminhos e então seguir a Cristo. Ele era apenas um espectador. Você já deve estar imaginando o fechamento da mensagem.
Hoje, na oração que farei agora, nós vamos principalmente orar por 2 a 3 grupos. Observe bem, 2 a 3 grupos. Um primeiro grupo, que eu vou pedir a Deus agora na oração, é aquele que está tendo dificuldade de suportar a cruz. É aquele que está tendo dificuldade de manter o peso da cruz. Está pesado, está difícil. No linguajar crentez, a cruz representa também os problemas da vida. Representa também as adversidades. Então, o primeiro grupo que eu quero pedir a Deus na oração que farei já é pessoas que dizem: pastor, está pesado para mim, não estou aguentando não, pastor, está difícil, eu preciso de ajuda. Pois eu vou te ajudar, em nome de Jesus. Um segundo grupo é pessoa que está de passagem, hora ou outra visita, e boas-vindas para o visitante, seja bem-vindo. Mas o Senhor hoje me dá esse papel, essa missão, de lhe constranger, para deixar de ser espectador, deixar de apenas assistir na inércia, e não viver, e não ter esse mover na alma como um comprometimento, para que tenha. É meu papel lhe constranger, fazer sair da zona de conforto e dizer: pois eu quero também essa mensagem da cruz. Carregar a cruz é um ato de dignidade. Aquele que não carregar a cruz após mim, não é digno de mim, disse o Senhor. E por sinal, domingo que vem, nós vamos ter o estudo de batismo. Esse mês que vem nós mudamos, e o batismo não será dia 1º de abril, nós vamos adiar para dia 8 de abril, dia 1º de abril é Páscoa, então o batismo agora de abril será dia 8, então domingo que vem terá o estudo de batismo, e dia 8 será o batismo. O meu papel é lhe constranger a sair da zona de conforto, a sair da zona de apenas espectador, e passar a viver esta fé, e passar a ter a mensagem da cruz também no coração. Amém, gente? Um terceiro grupo, entenda bem, são 3 assuntos que eu quero pedir a Deus. Um terceiro assunto, agora no mês de abril, que inclusive é o mês da minha chegada a Criciúma, esse vai ser o maior dos presentes que você vai dar a esta igreja. Eu quero também, em nome de Jesus, constranger pessoas que serão parceiras desta obra e que me ajudarão, como pastor da igreja, a levar essa pesada cruz. E esse grupo será preparado ao longo de 2 meses de orientações, orações e tudo mais, acompanhamento, para serem então futuramente moldados como parceiros desta obra. Pessoas que serão braços do pastor para o andamento da mensagem da cruz na cidade de Criciúma, no extremo sul catarinense, e Deus vai dar muita gente aqui. Traduzindo, eu falo sobre o papel de você ser um dos apoiadores a levar o peso da cruz. Eu abro parênteses, não é lamentação, porque você nunca me ouvirá usar o microfone em lamentação. Mas, nesse culto agora, da forma em que você observa, nós temos em média 60 cooperadores espalhados pelo templo. Alguns no templo, alguns na escolinha,
alguns no berçário, alguns na recepção, alguns no estacionamento, outros tantos na televisão, outros na banda, e Deus vai nos dar esse ano umas 3 bandas aqui, já deu um desafio ali para o irmão Jetson, e isso tudo é um envolvimento para que a mensagem da cruz chegue mais longe. Entende ou não? Sim ou não? Mas está fraco. Sim ou não? Então meu papel hoje, entenda isso, o Simão ele foi constrangido, e eu pego essa palavra emprestada. O meu papel hoje é lhe constranger a entender que uma só pessoa levar a cruz é um peso. Mas imagine nós dividirmos esse peso em muito mais ou muitas pessoas. Imagine que bênção será. Quem entendeu isso, balança a mão, diga: eu entendi. Traduzindo, eu sei que aqui no meio da multidão tem vários Simãos em que o Senhor nos dará. Eu entreguei um desafio ao irmão Jetson, esse ano, falo publicamente, ainda falo para o pessoal gravando, esse ano esse moço ali tem uma missão, vai nos preparar nesta igreja 3 bandas, 3 bandas, essa missão está nos ombros do irmão, e o irmão fica pertinho de Jesus para cumpri-la, 3 bandas. Aquele outro moço ali que está no teclado hoje, ele tem uma missão do coral desta igreja, pessoal. E até dezembro, irmão Binho, esse altar vai ficar pequeno, em várias vozes que a tua missão dará, de treinar vozes aí bonitas para Deus. Evangelismo e outras coisas mais. Pesado. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Escute bem. Eu chamo aqui diante do altar esses 3 grupos. Vou recapitular. Primeiro grupo é a pessoa que diz: pastor, eu estou enfrentando lutas, está difícil para mim, está pesado, preciso de ajuda. Pastor, não estou aguentando, não estou suportando, eu acho que eu vou arriar, acho que eu vou sucumbir, está difícil para mim. Vem adiante o primeiro grupo, não pensa demais não, vem já correndo, porque quando Deus convida a cena, é sendo constrangido, vem à frente que eu vou pedir a Deus por você, vem à frente. Esse é o primeiro grupo, quem diz: pastor, eu aceito a ajuda desta igreja, porque a minha cruz está pesada, vem à frente, eu vou pedir a Deus por você, pode vir à frente. Um segundo grupo, é pessoa que diz: pastor, eu tenho sido espectador, eu gosto da liturgia, eu gosto da maneira que a igreja conduz as mensagens, eu sou simpatizante, pastor, da igreja, eu sou, mas eu estou só assistindo, sou um mero espectador. Mas eu sei que Deus tem me constrangido também a dar um passo de vitória, pastor. Pois, segundo grupo, vem à frente. Vem à frente. O meu papel hoje, eu vou usar essa palavra emprestada, é lhe constranger. Meu papel é esse. Vai ver alguém diz: pastor, mas eu vou aí na frente. Pois é. Vai ver só o fato de você levantar da cadeira, você já vai ficar constrangido. Mas não fique não, é Deus quem está guiando esse momento. Vem adiante. Pessoa que quer, segundo o convite, que quer sair do campo da inércia, mero espectador, e que quer essa mensagem da cruz. Terceiro grupo, constranjo pessoas que serão parceiras desse trabalho. Pessoa que dirá: pastor Sodré, Deus tem me constrangido, Deus tem falado ao meu coração de que chegou a hora de eu ser parceiro desse trabalho, e eu quero me preparar nessas lições aí,
para ser um apoiador, alguém que ajuda a levar a cruz, vem à frente também. Esse é um terceiro grupo. E não pensa demais não, se Deus lhe tocou, não fica nessa de durão não, porque a Bíblia diz que até o durão Deus amolece. Deus amoleceu o coração duro de Faraó. Quem sabe alguém diz: ih, pastor, não sei não, hein? Deus está me tocando, mas eu fico adiando. Não adia não. Deus quebranta o nosso coração. Esse terceiro grupo vem adiante, pode ver. Os demais que não estão nesses três convites, mesmo sem ter vindo à frente, não perca o mover de Deus não, continua ali na unção de Deus. O Senhor está tratando conosco aqui, como também está tratando com todos daí. Não se desligue não, e com carinho dê até uma bronca se alguém começar a conversar do teu lado. Não perca o mover de Deus não. Olhe adiante aqui para mim, todos vocês que estão adiante do altar. O meu papel hoje, eu estou pegando aquela palavra emprestada, é constranger. Em um primeiro momento alguém pode até chocar, mas talvez seja exatamente isso que Deus quer hoje. Chocar, mexer com a gente, nos tirar da zona de conforto. E isso é só Deus quem faz. O Simão, ele estava no meio da multidão, como nós já falamos, e ele, do meio da multidão, ele foi visto ali pelo soldado romano, e ele foi constrangido a levar a cruz. Você aqui hoje estava no meio de tantas outras centenas de irmãos, e Deus lhe trouxe aqui à frente. Seja qual for o convite que eu fiz, um dos três, eu vou pedir a Deus agora por você. Eu sei que tem um grupo que veio adiante, porque está levando uma cruz que é pesada. Eu vou pedir a Deus por você. Eu vou pedir a Deus que te dê a mãozinha necessária, e que você agora comece até a respirar alívio sobre isso. Ele é Deus, Ele é Deus. A Bíblia diz: eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Eu não sei o que está tão pesado assim nos teus ombros, mas eu sei que Deus existe, Deus é real. Amém. O segundo convite é pessoa que ainda era espectador, pois você deu um passo de vitória, meus parabéns. Se não batizou ainda, no próximo batismo eu lhe convido, já está seu nome lá na lista. E o terceiro é um grupo, é um exército que Deus vai nos dar para apoiar o peso da cruz e fazermos essa obra em Criciúma e todo esse extremo sul catarinense. Há muito a fazer. Talvez aquele que é mero espectador vê aqui apenas o culto e pensa que o evangelho se resume a apenas um culto. Tem muito a fazer. Entendemos? Fecha os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração, por favor. Jesus querido, Jesus querido, aqui adiante do altar, eu tenho, ó Deus, aproximadamente, ou quem sabe mais, de 100 pessoas. São pessoas, ó Deus, que se constrangeram aos 3 convites que eu fiz. O primeiro grupo, ó Deus, que eu convidei, são pessoas, meu Deus, que estão com a cruz pesada. São pessoas, meu Deus, que estão até nos seus momentos dizendo: Senhor, eu preciso de ajuda. Está pesado para mim sozinho. Não estou conseguindo sozinho, Senhor. Está difícil administrar isso ou aquilo. Está difícil, meu Deus, suportar esta afronta, esta situação, essa dificuldade. Talvez o peso da cruz tenha sido uma vida financeira limitada, endividada.
Talvez o peso na cruz de alguém seja alguém de chacotas, murmurações, zombarias, desde o dia em que descobriu que você está vindo à igreja. Quem sabe alguém, em nome da religiosidade, tem até te diminuído, ofendido, por você estar agora em uma igreja evangélica. Oh meu Deus, grande Deus, ajuda este povo a carregar a pesada cruz. Ajuda este povo, ó Deus, que se achega a este lugar sagrado pedindo ajuda, que se achega a este ambiente santo dizendo: Deus, eu preciso de ajuda nesta parte. E eu peço que Deus te ajude. Eu peço que Deus lhe dê aquela mãozinha que você está precisando. Aquele apoio que você, quem sabe, esperava do marido, da esposa, do filho, do patrão, ou sabe lá de quem mais. Aquele apoio para você se levantar do pó e seguir uma caminhada firme, sem tropeçar, sem cair. Meu Deus, meu Deus. Eu sei que esta oração, ela segue inspirada pelo Senhor. Eu sei, ó Deus, que este convite, essa constrição, esse constranger adiante do altar, quem sabe para alguém foi uma luta se levantar, mas faz parte do processo e é Deus trabalhando em ti e por ti. Um segundo grupo, Senhor, era apenas espectador. Era apenas espectador, até simpatizante dos cultos, mas ainda não tinha dado esse passo de tamanha valentia de levar a cruz de Cristo. Parabéns pela sua postura, parabéns por sair do meio da multidão, dando esse passo de vitória. Eu peço que Deus cubra cada um com o seu manto sagrado, com o teu manto sagrado, em nome de Jesus. E no próximo batismo, se ainda não o fez, esteja lá o seu nome na lista dos que querem nascer de novo e viver para Cristo. Há um terceiro grupo aqui, Senhor, adiante deste altar, que veio, meu Deus, constrangido, porque me ajudará como pastor local a levar essa pesada cruz, dividirá as responsabilidades, será, meu Deus, um braço desta igreja, dentro e fora dela, em evangelismos, em orações, em cooperação ao longo de um culto. Ah, meu Deus, e temos tantos projetos esse ano, e esses projetos deixarão nossa cruz mais pesada um pouco, mas dividindo esse peso em mais colaboradores, nós o faremos felizes, contentes, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe, dando paz completa, total, em nome de Jesus. Você diga graças a Deus, aleluia. Respira alívio daí, diga graças a Deus.
Seja honesto, não precisa me agradar. Eu falava mais cedo de que às vezes no início do ministério a gente fica assim meio faceiro, às vezes até quando alguém agrada, mas a gente vai amadurecendo. Seja verdadeiro. Quem chegou nessa igreja hoje com o coração abafado e agora está bem? Levanta a mão assim. Oh, glória a Deus. Levanta alta assim. Diga graças a Deus. A igreja toda aplauda a Cristo bem forte. Graças a Deus, né? O Senhor queria tratar contigo hoje. Louvado seja o nome dele. Segundo grupo, eu chamei adiante pessoas que também serão parceiras desta obra. Há muito a se fazer. A cruz é pesada. Tem muitas coisas a fazer. Muitas. Mas quando esse peso é dividido entre mais pessoas, ou a responsabilidade é dividida, a obra é feita e é feita com um sorriso nas orelhas. Amém, gente? Pastor, eu sou um desses que eu quero ser um braço, quero ser um cooperador na igreja, um servo, um evangelista. Eu primeiro quero participar das aulas para tirar minhas dúvidas e então me preparar. O obreiro leva lá o formulário para mim. Eu vou pedir para você preencher as informações desse formulário e esse formulário vai chegar para mim, porque aí além de cobrir você em oração, depois eu vou te anunciar quando vai começar a aula para você ser equipado como um obreiro ou como um servo de Deus. O obreiro venha de frente, de costa ninguém vê vocês não, estejam de frente. Isso, de costas só eu estou vendo, de frente. Entrega o formulário aí a quem não tem, por favor. Se Deus lhe constrangeu, pastor, isso aí é para mim. Pastor, não sei nem falar. Pastor, eu estava aqui quietinho no meio da multidão. O que é que Deus veio me trazer aqui adiante? Nem se acanhe. Você será preparado, você participará de uma série de estudos para esse momento, tá bom? Você vai preencher essa ficha e logo mais você vai me entregar. E o terceiro grupo, que ainda não é batizado e deu passo de vitória, domingo que vem nós vamos ter o estudo de batismo. E o batismo será no dia 8. Tudo bem, gente? Amém, gente? Vira ao vizinho e diga: Jesus te abençoe. Diga: Jesus te abençoe. E glória a Deus. Aquela música, sabe, irmão Jetson, eu quero Cristo, que o irmão estava solando? Sim. Aplauda Cristo e volte ao seu lugar louvando a Deus. Deus te abençoe, hein? O Cristo em minha vida, no meu ser. Leve hoje e já me traga Cristo, esse formulário. Vou vencer. Glória a Deus. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu quero Cristo. Hoje eu quero Cristo em minha vida. Mais uma vez, cante. Hoje eu quero Cristo em minha vida, no meu ser. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele vou vencer. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu quero Cristo. Hoje eu quero Cristo em minha vida. Graças a Deus. E você aplauda Cristo bem forte e diga amém. Amém. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Creia na promessa, não duvide dela. Não deixe brechas. Deus é mais, Deus é maior. Jesus está aqui. Jesus sabe do que você precisa. O Senhor é o meu Pai e eu sou seu filho. Mas que o Senhor fale ao nosso coração. Levanta a mão e os olhos para o céu e diga: eu creio, o meu Deus é maior. Amém, gente?